de ensino de qualquer espécie. Mas a alfabetização? Em alguns lugares nem isso. Como eu disse para o irmão, o número de analfabetos na ilha chega a 80%. É mesmo. É um número alarmante. Pessoas que não sabem ler. E nesse seminário que o irmão abriu e que está dinamizando na preparação de obreiros da terra, já há alguns obreiros formados, sim. Já temos obreiros formados, trabalhando já no campo. Nós estamos mandando agora um casal para Chaves. Chaves é uma cidade com 6.000 habitantes. Fica a 6 horas de Afuá, no litoral norte da ilha de Marajó. E nós não teríamos condição de abrir um trabalho lá sem deixarmos ali alguém que pudesse dar continuidade ao evangelismo, ao discipulado. Então a missionária Meire e seu esposo Vitor estão indo para lá nos próximos meses, possivelmente agora no mês de setembro, para assumir a igreja que nós estamos implantando lá. E o sustento deste pessoal, meu irmão, como é que acontece? Pastor, nós vivemos de ofertas de pessoas que nós não sabemos nem quem são. Nós temos uma página na internet, www.ribeirinhosparacristo.com. E aí, um presbiteriano muito conhecido, esteve agora aqui em Fortaleza, nos 127 anos da Igreja Presbiteriana, tomou para si a responsabilidade de divulgar o nosso trabalho, pastor Jeremias Pereira. Ano passado, ele apresentou o nosso trabalho no Congresso da Hagai para 1.500 pessoas que estavam ali para ouvir e serem preparados, né, como líderes para o mundo. Tenho feito isso também em Congresso da CEPAL. Tem feito isso aonde ele prega nas igrejas. Ele tem também levado o nosso ministério e esse trabalho que é feito lá. E uma outra pessoa também que tem divulgado bastante é o Dr. Russell Shedd. Foi meu professor no seminário, foi meu professor no mestrado e tem divulgado nos Estados Unidos, inclusive em algumas igrejas. Deus permitiu que ano passado nós fôssemos convidados por ele para ir aos Estados Unidos, passarmos 28 dias divulgando esse trabalho lá nos Estados Unidos. Mas, como eu disse para o irmão, nós não temos ainda um suporte. Abrimos uma ONG, nós temos a Agência Missionária de Apoio aos Ribeirinhos, cuja diretoria é constituída por pastores, missionários, sede em João Pessoa. E estamos ainda começando a caminhar para projetos mais ousados, para que nós possamos ter condição de alcançar mais pessoas, não somente com o Evangelho de Cristo, mas também ajudando a fazer com que aquelas pessoas saiam daquela miséria em que elas vivem. Não só miséria espiritual, mas miséria também física, por falta de alimento, por falta de roupa, de escola, de assistência médica. É um Brasil muito grande, né? Brasil muito grande. Nós estamos apenas num ponto dessa imensidão. Um povo que foi uma surpresa para mim, né? Eu sou nordestino, sou paraibano, morei 30 anos em Fortaleza, conheço bastante o Nordeste. Inclusive, filho de uma família tradicional aqui do Ceará, a família Pinto Bandeira. Né? O seu pai foi Astolfo Pinto Bandeira, foi delegado do MEC durante muitos anos aqui, foi o representante do ministro para o ensino agrícola, não somente no Ceará, mas em todo o Nordeste e parte do Norte. Viajou muito, implantando escolas agrotécnicas, e Deus o levou, está lá na glória. Foi membro jovem, adolescente da sua igreja, da nossa igreja. E foi pastor também. Com certeza, foi, né? Reverendo Bolivar também, Bandeira, sou Bandeira. Sobrinho do pastor Bolivar Bandeira, do pastor Etinatan, né? Que ainda hoje está como pastor jubilado lá da igreja, né? Ajudando a igreja presbiteriana. E isso nos enche de alegria, pastor, de saber que os nossos primórdios, o nosso berço, o nosso início foi aqui nessa cidade, naquela igreja, com o pastor como sendo o nosso pastor também, né? A minha vida inteira fui de crente, frequentando igreja, mesmo quando militar, mesmo quando professor de escola agrotécnica, mesmo como professor de colégio militar.
mas aprove a Deus que surgisse uma doença séria em mim. Problemas cardíacos me levaram no ano de 1998, durante o ano de 1998, 8 vezes para o CTI. Até que eu fui para São Paulo e fui operado no Hospital do Coração. 6 meses depois, eu descubro que eu estou com câncer no rim. E aí, naquele dia, após a minha cirurgia curativa, eu entrei naquela sala de cirurgia sabendo que aquele Deus que eu sirvo estaria me curando. No dia seguinte, deitado no leito do hospital, eu disse para Deus o que eu nunca tinha dito. As palavras de Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. 3 meses depois, pastor, eu estava lá em Amambai, fronteira do Brasil com o Paraguai, numa tribo terena, ajudando a levantar uma igreja que tinha caído, puxando concreto e tentando ajudar com os irmãos que estavam comigo a fazer essa igreja voltar a funcionar. Trabalhei com os terenas, trabalhei com os caiuás, trabalhei com os macurapes, vim para a Paraíba. Eu nunca tinha morado na Paraíba, não sei quando nasci, durante 11 anos morei em Bananeiras. Voltei para fazer o curso de pós-graduação em missões transculturais, pensando em voltar lá para os meus índios. Mas aí, quando eu fiz o mestrado, Deus mandou que eu fosse à Foz do Amazonas ver como é que aquele povo adorava o Senhor, qual era o tipo de fé que eles tinham, que Deus eles tinham. E chegando ali, eu me deparei com essa situação, e foi ali que Deus disse muito forte para mim, para minha esposa: é aqui que eu te quero, aqui que nós temos que ganhar almas para mim, para Deus. E foi ali que eu fiquei. Estou ali e vou ficar ali até o dia que Ele disser para onde eu tenho que ir agora. Eu estou ali como se eu estivesse numa praia tomando água de coco, né? Eu não sinto falta de nada. Eu como o que o ribeirinho come, eu bebo o que ele bebe, e eles são muito receptivos, são muito acolhedores, são muito carinhosos. Alguém perguntou, e eu faço pública a pergunta: o tipo de refeição, de alimentação deste povo, e também o tipo de água. Alguém perguntou: você não tem medo, não teve impaludismo, né? Nem malária, pastor. Nem malária? Nem malária. Deus tem cuidado de mim. A alimentação daquele povo, na sua grande maioria, é a base, é o açaí, é o feijão deles, né? É o açaí, com a farinha d'água, aquela farinha grossa do Pará, misturado com camarão, que eles apanham no rio, algum peixinho e animais que eles matam na floresta. Guaribas, macacos, tatus, preguiças, que hoje já estão sendo muito rarefeitas por conta da matança, e eles matam para comer, não tem outra opção. Se alimentar também, né? Precisam se alimentar, né? E muitas vezes você chega numa casa daquela e é oferecido para você algum desses alimentos que eu falei agora há pouco, ou então um suco de um fruto natural da selva, né? Um cupuaçu, um bacuri, um biribá, uma pupunha, e você sabe que aquela água foi tirada do rio, um rio de águas amarelas. A água no Amazonas, naquele local, é barrenta e ela é poluída. Ela tem uma quantidade de cloresformos fecais muito, muito grande. Mas Deus transforma aquele líquido que está sendo entregue para mim em água mineral, com certeza, porque eu nunca peguei doença nenhuma. Amém, amém. Amém, amém, pastor. Amém. Eu pergunto, você teria alguma mensagem para deixar aos nossos telespectadores, como missionário, como o homem que leva a palavra? O missionário é aquele que vai dizer a alguém que ele está precisando de conhecer um ser, um personagem que pode transformar a sua vida, dar nova razão de viver para todos eles. Você tem alguma mensagem para entregar? Pastor, tenho sim.